Olá, no resumindo o assunto da aula de hoje, você irá conhecer outros métodos utilizados na análise de circuitos de corrente contínua. Analisar e entender o comportamento de um circuito é fundamental para especificar seus componentes, avaliar seu funcionamento, entre várias aplicações. Como já vimos anteriormente, quando o circuito possui apenas uma fonte de tensão, utilizamos simplesmente as leis de Ohm. Porém, para analisar circuitos com mais de uma fonte de alimentação, utilizamos outros meios. Nesta aula, você irá estudar o método da superposição de efeitos, o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. No método da superposição de efeitos, analisamos a influência de cada gerador separadamente no circuito e, no final, fazemos a composição ou superposição dos efeitos. Esse método possibilita também a determinação das correntes do circuito. Todo circuito elétrico composto por elementos lineares pode ser representado por um gerador de tensão em série com sua respectiva resistência interna, constituindo o gerador equivalente de Thevenin. Nesse gerador, a tensão de Thevenin E índice TH corresponde à tensão entre dois pontos de um elemento específico retirado do circuito, e a resistência interna do gerador de Thevenin, R índice TH, corresponde à resistência equivalente entre as mesmas partes, considerando as fontes de tensão curto-circuitadas. Quanto aos efeitos produzidos, vamos considerar uma mesma carga RL ligada a um circuito qualquer e ao gerador de Thevenin. Nos dois casos, a tensão e a corrente sobre essa carga serão as mesmas. Esse processo permite determinar a tensão em um componente do circuito sem a necessidade de se calcular outros parâmetros. Todo circuito elétrico composto por elementos lineares pode ser substituído por um gerador de corrente em paralelo com uma resistência, constituindo o gerador equivalente de Norton. Nesse gerador, a fonte de corrente IN corresponde à corrente que circula em curto-circuito, substituindo um elemento específico do circuito, e a resistência Rn corresponde à resistência equivalente entre os pontos do mesmo elemento, sendo este retirado do circuito, estando as fontes de tensão curto-circuitadas. Essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.